Em uma rua, nos fundos da catedral, de frente para a abside está o Museu da Catedral, denominado Museu delle Opere del Duomo, museu dedicado a recolher e preservar obras de arte, elementos decorativos e outros objetos procedentes do complexo arquitetônico que compreende a catedral, o campanário e o batistério da cidade de Florença. Com mais de 6.000 metros quadrados de superfície, estruturados em 28 salas e divididos em 3 andares, este museu apresenta um cenário espetacular capaz de enaltecer obras-primas únicas no mundo, apresentadas de forma adequada e fiel ao sentido para o qual foram criadas. Uma concentração de fé, arte e história sem igual no mundo, e seu acervo conta com mais de 750 obras de arte abrangendo 720 anos de história. Foi fundado em 1891 e, em 2015, foi radicalmente reformado. Concebido como um caminho educativo para descobrir os lugares e os artistas que deram vida a este monumental complexo, berço do Renascimento, é hoje um dos museus mais importantes do mundo, tanto pelo valor e pela quantidade de obras de arte em seu interior, quanto pela vanguarda arquitetônica e tecnológica de seus ambientes e de seu equipamento museográfico. Aqui estão preservadas várias obras-primas originais que, ao longo de 7 séculos, decoraram seus monumentos, de Michelangelo a Donatello, Brunelleschi, Ghiberti e inúmeros outros artistas italianos. A entrada para o museu se dá pelo antigo salão que anteriormente levava aos escritórios e oficinas da Ópera do Duomo. A partir do século XV, as áreas que hoje abrigam o museu foram utilizadas para o planejamento e a preparação das obras da catedral. Foi ali que Filippo Brunelleschi estabeleceu sua sede e o local onde Michelangelo esculpiu uma das suas maravilhosas obras chamada Davi, originalmente destinado a um dos contrafortes da parte externa da cúpula. Do século XVII ao XIX, essas áreas foram utilizadas pela ópera como armazéns e, de 1891 para cá, como museu. Nesta área, o espetacular grupo escultórico do altar barroco do batistério, um São João Batista em glória, com anjos portando velas, executado por Girolamo Tixiati, em 1732. Na parede à esquerda do corredor, alguns dos milhares de nomes registrados nos documentos ilustram o caráter coletivo da Ópera do Duomo. Ao longo dos séculos, a catedral contratou os mais ilustres arquitetos, artistas, músicos e humanistas, bem como humildes artesãos e operários, para construir, embelezar e dar vida aos monumentos da sua construção e para lhes dar significado narrativo e teológico. Nesta galeria estão exibidas obras do batistério e das laterais da catedral, bem como as molduras posteriores das portas de bronze do batistério. Na extremidade direita, foram exibidas uma maquete de madeira da fachada medieval e um filme que conta a história da construção da fachada. Aqui estão também estátuas em mármore e relevos erguidos na catedral, no batistério e na torre sineira que refletiam a identidade do povo de Florença, que contemplava sua própria vocação à santidade nos santos e profetas retratados. Além das obras feitas para o batistério pelo sienense Tino di Camaino, esta galeria também exibe importantes fragmentos da mais elaborada das portas laterais do Duomo, a do Nordeste conhecida como Porta della Mandorla, executada entre os anos 1390 e 1422, onde participou o jovem Donatello na época. Chama-se Sala do Paraíso em referência ao espaço entre o batistério e a igreja correspondente, que antigamente os cristãos chamavam de paraíso, aludindo à alegria dos recém-batizados que atravessavam essa área para participar do sacramento da Eucaristia pela primeira vez. Foi provavelmente nesse sentido, como relatado por Giorgio Vasari, que Michelangelo descreveu a porta do batistério, voltada para a catedral,
como a Porta do Paraíso, num jogo de palavras que visava sublinhar a qualidade excepcional da obra-prima de Lorenzo Ghiberti, digna do Reino dos Céus. Esta sala foi de fato projetada para evocar a praça correspondente ao paraíso da cidade de Florença, delimitada a leste pela fachada do Duomo e a oeste pelo batistério. A fachada original de Santa Maria del Fiore, nunca concluída e desmontada em 1587, foi reconstruída com base em um projeto da época, o que permitiu que muitas das estátuas esculpidas para ela fossem recolocadas em suas posições originais, de frente para as portas históricas do batistério. Juntamente com 2 sarcófagos romanos visíveis na praça, da Idade Média ao século XX, e os grupos de estátuas do século XVI acima das entradas do batistério, a fachada reconstruída reativa o diálogo entre a escultura antiga, medieval e renascentista, pelo qual Florença era famosa. O humanismo, que inaugurou a era moderna da história ocidental, encontra aqui sua primeira expressão monumental. Durante a demolição da fachada em 1587, a maior parte da decoração foi perdida, e as peças expostas aqui são algumas das que sobreviveram. Elas também incluem peças encontradas na escavação realizada sob os corredores da catedral, que trouxe à luz os restos da antiga Catedral de Santa Reparata. Durante as obras, realizadas entre 1965 e 1973, o pavimento do novo Duomo foi removido, e decorações do século XIV foram encontradas no verso de várias lajes brancas, confirmando que a ópera tinha o hábito de reciclar o caro mármore, adaptando-o às necessidades do projeto atual. Esta é a penúltima escultura de Michelangelo e testemunha a fé pessoal do artista. De fato, segundo fontes contemporâneas, ele havia projetado esta obra para o altar de uma igreja em Roma, sob a qual pretendia ser sepultado. Iniciada por volta de 1547, a escultura foi abandonada no final de 1555, quando Michelangelo a mutilou em um gesto destrutivo desencadeado pela frustração do mestre idoso ao encontrar falhas no mármore. Também chamada de Pietà, esta obra foi posteriormente restaurada e, em 1671, foi comprada por Cosimo III de Médici, grão-duque da Toscana, e colocada na cripta da Basílica de São Lourenço. Em 1722, foi transferida para a catedral e colocada em frente ao altar-mor.
Nesta sala está a magnífica obra Madalena Penitente, realizada pelo brilhante artista Donatello, esculpida em 1455, que representa uma mulher mencionada diversas vezes no Novo Testamento, Maria Madalena, a quem Jesus livrou de 7 demônios, descrito no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 2, e que foi confundida na piedade popular com a pecadora anônima que foi perdoada por Cristo por ter amado muito, segundo consta no livro de Lucas, capítulo 7, verso 47. Maria Madalena foi a primeira pessoa a quem o Salvador ressuscitado se revelou na manhã de Páscoa, segundo consta no livro de João, capítulo 20, versículos 11 ao 18, e a história afirma que, após a ascensão de Cristo ao céu, ela se tornou eremita e converteu muitas pessoas à fé por meio do exemplo de sua vida espiritual. Donatello entrelaça os diferentes fios da história em uma única imagem que mostra Maria Madalena arrependida, com o rosto e o corpo deformados pelo jejum e pelas vigílias, mas em oração e em paz. Esta escultura foi feita para o batistério, onde permaneceu do final do século XV até 1996. Uma placa em mármore erguida sob a figura no século XVIII confirma a devoção inabalável de Florença à santa. Nesta sala estão expostos vários relicários que foram guardados na catedral e no batistério, contendo partes de relíquias com os restos mortais de homens e mulheres em quem o Espírito habitou mais evidentemente, venerando-os, bem como os objetos associados às suas vidas e mortes, por meio de rituais e orações. Essa prática de devoção era particularmente forte em Florença, e há mais de 600 relíquias de vários tipos conservadas na catedral e no batistério. Expostas em seus esplêndidos relicários, elas são o símbolo da recompensa reservada até mesmo para o corpo daqueles que morreram em comunhão com o Salvador ressuscitado. Esta sala contém elementos arquitetônicos, inscrições tumulares e decorações escultóricas que datam do século XI ao XVI. Entre eles, encontram-se fragmentos da pia batismal e da capela mor do batistério. A escolha da escultura como meio de comunicação, já empregada na catedral e no batistério nas primeiras décadas do século XIV, foi reconfirmada no programa decorativo da Torre do Sino. A primeira e mais notável parte da série de 16 estátuas monumentais e os 54 relevos expostos na galeria adjacente foi feita a partir de 1334 por Andrea Pisano e vários assistentes, incluindo seu filho Nino.
Os temas são profecias divinamente inspiradas, evocadas pelas figuras dos profetas de Israel e das síbilas pagãs, e a criatividade humana ilustrada nos relevos que retratam os inventores bíblicos da agricultura, da pecuária, das artes e das profissões. Outros relevos ilustram as influências astrológicas, as virtudes teológicas e cardeais, as artes liberais e os 7 sacramentos da Igreja. Esta galeria evoca o processo conceitual e simbólico, mas também o de engenharia estrutural e mecânica, através do qual o brilhante arquiteto Filippo Brunelleschi criou o componente estrutural final do templo, a chamada Tribuna Maggiore, entre 1418 e 1436. Esta sala abriga a máscara funerária de Filippo Brunelleschi, os modelos de madeira do século XV da cúpula e da lanterna, e uma seleção de ferramentas da época. A sala abriga diversas pinturas outrora localizadas nas naves da catedral, juntamente com um antigo sarcófago retirado do túmulo do líder Piero Farnese. Farnese foi capitão-general do exército papal e capitão-general do exército florentino. Esta sala evoca o presbitério de Santa Maria del Fiore, o espaço onde se reúnem os presbíteros, isto é, os padres e outros ministros sagrados. Perto do presbitério, geralmente há uma estação para os músicos e o coro. Essas galerias para os cantores e órgãos foram encomendadas no início da década de 1430, quando a cúpula estava quase concluída, e a Ópera do Duomo considerava a criação da área abaixo para a liturgia. Em ambos os coros, a representação de crianças dançando e tocando música testemunha a alegria dos florentinos com a conclusão da catedral, iniciada em 1296, uma alegria também expressa no texto bíblico inscrito sob as figuras de Luca della Robbia, o Salmo 150, que descreve um concerto com vários instrumentos em honra a Deus. Esta sala preserva elementos do novo recinto de mármore do presbitério ou coro da catedral, encomendado por Cosimo I de Médici ao artista Baccio Bandinelli em 1547 e concluído em 1572. A primeira de uma série de intervenções destinadas a modernizar a catedral. Uma maquete em escala de 1:25 sugere a riqueza original da estrutura de Bandinelli, simplificada no século XIX. Dos 88 relevos que Bandinelli e seus colaboradores criaram para o coro, 24 estão expostos aqui e retratam figuras masculinas vestidas no estilo antigo ou nuas. Em vitrines acima dos relevos estão paramentos litúrgicos dos séculos XVI, XVII e XVIII. Esta sala é chamada de tesouro porque abriga um retábulo e uma cruz monumental, todos em prata, pesando quase 250 kg no total. Foram encomendados pela arte de Calimala e criados por várias gerações de artistas a partir de 1367, esses intrincados conjuntos de milhares de componentes estavam no centro da principal celebração religiosa da República Florentina, a festa do padroeiro João Batista, em 24 de junho, quando eram exibidos no batistério. Esta área expositiva final, criada no final do século XIX, resume, através de desenhos e fotografias da época, a história da nova fachada da catedral,